Os militares russos conseguiram acesso a uma ogiva intacta dos foguetes do sistema HIMARS, o que lhes pode dar maior entendimento de como funciona o armamento norte-americano e ainda aperfeiçoar as técnicas para abater seus foguetes. Ao mesmo tempo, eles passaram a compreender em detalhes como funciona o míssil norte-americano ATACMS, após estudo detalhado de sua estrutura. Neste vídeo, você vai ver parte do trabalho do estudo de tais tecnologias e o que isso significa para a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos no calor do conflito atual no leste europeu. Fique até o final deste vídeo e deixe o seu comentário. Especialistas militares russos começaram um estudo minucioso da ogiva de um foguete disparado pelo sistema de artilharia norte-americano HIMARS. O assunto é de importância tanto para os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia. Isso porque é exatamente na ogiva que ocorrem os processamentos técnicos que respondem pelo trabalho de toda a munição. A ogiva foi encontrada na zona de combate onde os russos buscam minuciosamente as munições utilizadas pelos ucranianos, principalmente de origem ocidental. Atualmente, os inúmeros componentes da ogiva estão sendo cuidadosamente removidos para se evitar qualquer tipo de dano durante o trabalho de expertise. Após concluírem tal etapa, os especialistas vão começar a analisar os dados recebidos de cada componente. O HIMARS é um armamento que entra para a categoria de lançadores múltiplos de foguetes, mas que também dispara mísseis. Ele foi desenvolvido pelas empresas BAE Systems e Lockheed Martin entre 1996 e 2000 nos Estados Unidos. Contudo, sua produção em massa foi lançada em 2003. O armamento fica na base de um veículo FMTV capaz de lançar 6 foguetes ou um míssil balístico ATACMS. На данный момент у нас находится на изучении головная часть ракеты HIMARS иностранного производства. Мы сейчас тщательно ее изучаем, с чем и как она работает. Да? Это головная часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Вот начали мы ее разбирать потихоньку. Микросхемы здесь еще полностью не изучены, конечно, до конца, но идет очень большая колоссальная работа по изучению именно этой головной части, потому что, как я повторюсь, это является именно мозгом самой ракеты. Я так думаю, что можно будет данные получить, откуда она запускалась, траектории полета. Да, это одно из таких важных моментов. Ao saberem os detalhes da trajetória de voo e também as frequências de rádio utilizadas pelos foguetes, os russos poderão prever o comportamento do foguete em futuros lançamentos, podendo melhor assim calibrar seus sistemas antiaéreos para abater com maior eficiência a munição do HIMARS. A análise do material bélico só aumenta os problemas com os quais a Ucrânia tem que lidar ao usar armamento de grande precisão. Ainda em maio deste ano, o jornal The Washington Post disse que a Rússia está ativamente aperfeiçoando seus sistemas de guerra eletrônica, que são capazes de interferir no funcionamento de tais foguetes e mísseis. Sabendo ao certo as frequências de rádio utilizadas pela munição do HIMARS, os russos poderão atrapalhar tal tipo de comunicação, tirando inclusive o foguete da rota de colisão com o seu alvo. Sabe-se que a maior vítima da modernização dos sistemas de guerra eletrônica russos foi a munição de artilharia de 155 mm Excalibur. Washington começou seu fornecimento à Ucrânia ainda no primeiro semestre de 2022. O Pentágono havia gastado, na época, 92 milhões de dólares com a iniciativa que deu mais de 800 exemplares do Excalibur para os ucranianos. Ainda na época, os russos já diziam que a munição era de grande potência e chegaram à conclusão de que lutar com ele, utilizando meros sistemas de defesa antiaérea, não surtiria o efeito esperado. Para reduzir sua eficiência, os russos apostaram em aumentar os ataques contra as plataformas de lançamento de tal munição e também aperfeiçoar os sistemas de guerra eletrônica.
Se em 2022 os ucranianos elogiaram consideravelmente o armamento, já em janeiro de 2023, a taxa de eficiência do Excalibur caiu para 55% de sucesso e em agosto do mesmo ano para apenas 6%. Problemas semelhantes se deram com as bombas de DAM e outros sistemas que usavam navegação por GPS. Por anos, o HIMARS se destacou no mundo por sua boa precisão. Sua margem de erro era de apenas 1 metro do alvo. A precisão do armamento tinha duas razões. Uma boa navegação por GPS, instalado na ogiva do foguete, e a segunda razão são as características aerodinâmicas do foguete, capazes de corrigir o voo da munição. Por um bom tempo, os russos não tiveram a possibilidade de estudar bem os componentes do foguete. Isso porque sempre que este atingia seu alvo, a ogiva era totalmente destruída ou consideravelmente danificada. Só que desta vez, os russos conseguiram uma ogiva intacta. Embora os militares russos não afirmaram como, as suspeitas é de que ou o foguete caiu em uma superfície consideravelmente macia, ou seu dispositivo de explosão simplesmente não foi acionado. O fato importante é de que a taxa de sucesso do Excalibur caiu para 6% justamente depois que os russos teriam conseguido dados sensíveis sobre os princípios do trabalho da munição. E a capacidade deles de praticamente a neutralizar se tornou tamanha que hoje em dia quase ninguém mais fala do Excalibur. Tais fatos parecem ser prenúncio do futuro dos foguetes HIMARS, que deverão ter sua taxa de acerto reduzida consideravelmente após os russos entenderem profundamente seu funcionamento. De acordo com alguns relatos, parte dos observadores militares ocidentais observaram que a partir do momento que os russos entenderam o princípio de funcionamento do Excalibur, sua eficiência caiu, na verdade, mais do que para 6%, mas sim de 70% para 1%, tornando assim uma munição de artilharia de 155 mm comum, só que ao custo de milhões de dólares em sua produção. Se caso semelhante se passar com a munição do HIMARS, isso será altamente preocupante não só para os ucranianos, mas também para os Estados Unidos e a indústria militar do país. Além disso, o interesse internacional pelo HIMARS deverá cair, visto que há o risco de os russos repassarem para países aliados os segredos de como neutralizar com maestria os foguetes do armamento. Outra munição disparada pelo HIMARS que pode ter destino semelhante é o míssil ATACMS. Ainda em julho, os russos haviam afirmado para o mundo que a ogiva de uma unidade do referido míssil caiu nas mãos de seus especialistas intacta. Это взрыватель фугасной боевой части ракеты ATACMS с промежуточным детонатором, который устанавливается в боевую часть. Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, в дальнейшем была установлена в ракету ATACMS. Произвели его обезвреживание, на взрывателе установлен промежуточный детонатор, тоже он можно демонтируется, уже обезврежен, почищен, как бы взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения. В дальнейшем был вскрыт сам механизм. Взрыватель стоял в боевом положении, что нам указывает в окошке буква А Armed. Após sua análise ter iniciado em julho, os especialistas afirmam que, por agora, já não há mais o que descobrir no ATACMS. Ou seja, todos os segredos de seu funcionamento foram descobertos. Mas a verdade é que desde o momento que o ATACMS começou a ser usado pelos ucranianos na linha de frente, ele não causou danos capazes de mudar o rumo do conflito ou levar os ucranianos a uma posição de vantagem sobre os russos. O grande problema de tais armamentos caírem nas mãos dos russos é a capacidade de engenharia inversa e a descoberta de como funcionam tais tecnologias de grande valor. Ao descobrirem as fragilidades de tais sistemas e como eles funcionam, os russos conseguem calibrar seus sistemas antiaéreos
ou de guerra eletrônica de forma altamente eficiente. Além disso, a descoberta dos segredos de tais armas dá uma vantagem estratégica aos russos, objetivo de cobiça internacional. Outros países, por exemplo, vão despertar interesse em conseguir tais descobertas dos russos, tornando tais revelações uma arma estratégica nas mãos de Moscou. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.